Olá, gente, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui hoje e compartilhar com vocês um trabalho que a gente tem se dedicado com muito carinho ao longo desse último ano. A gente vai falar um pouco sobre empatia e sobre como a gente conseguiu criar um sistema atrativo de contato e compartilhamento com os usuários. Eu sou a Ana, eu sou Product Designer há 12 anos e nos últimos anos eu tenho me dedicado a mergulhar assim, nos universos de design system, de design de operação, área em que eu atuo atualmente no JUS Brasil. E aqui eu tenho sempre pensado como é que eu posso fazer para diminuir as dores e tornar tudo que a gente está fazendo sempre mais alegre, né? Então, como que a gente pode fazer para tornar mais feliz os nossos processos, os nossos trabalhos, o nosso dia a dia? E eu tive a super sorte de encontrar essa parceria incrível no JUS, que vai apresentar com a gente hoje. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Vanessa. Eu sou responsável pelo time de pesquisa com usuários do JUS Brasil e trabalho nesse campo há mais ou menos 12 anos. No JUS, a nossa missão em research é fazer com que a voz das pessoas usuárias fique cada vez mais presente no processo de decisão que molda o produto e o negócio. E tem essa palavrinha aqui que eu e a Ana a gente usa muito e vai ser uma palavra-chave da nossa conversa hoje, que é o tal do magnetismo. Como é que a gente faz, né? O que é esse fenômeno que faz com que as pessoas se sintam atrativas por algo, engajem de forma orgânica em uma iniciativa? E o magnetismo acaba sendo assim um tempero para essa união de duas disciplinas do design. Então tem esse pensamento sistêmico do design ops, tem essa empatia a partir desse conhecimento construído pelas pesquisas com pessoas usuárias, e tudo isso misturado fez com que a gente desenvolvesse algumas soluções no JUS Brasil que estão tendo grande impacto na companhia. O que a gente vai contar hoje é como a gente saiu de um cenário de pouco investimento para pesquisa, de pouco contato com o usuário, sendo feito praticamente só pelo time de design, e essa pesquisa tendo baixa influência no produto, para um outro cenário, o cenário que a gente vive hoje, um cenário de alto investimento em pesquisa, de muito contato com o usuário, com toda a empresa, sendo feita por todo mundo, e essa pesquisa tendo uma super influência nas direções que o produto toma. E a gente vai fazer tudo isso usando o magnetismo e a empatia de uma forma central. E a nossa intenção, ao compartilhar com os nossos aprendizados com vocês, é que, de repente, isso que a gente aprendeu possa inspirar vocês a trazerem coisas semelhantes nos contextos em que vocês atuam também. O nosso ponto de partida talvez seja um cenário que alguns de vocês já vivenciaram ou conhecem hoje em dia. Né? Então, um designer vai começar uma pesquisa com pessoas usuárias. Esse designer ele não tem muito apoio ainda para a pesquisa, e aí ele entra em contato com algumas pessoas que podem representar o perfil dos usuários. Às vezes ele recorre à rede de conhecidos e realiza uma série de entrevistas. A gente sabe que esse tipo de estratégia pode ter limites, pode ter algum viés, então podem ser fontes não exatamente qualificadas para gerar esse conhecimento. Mas mesmo assim, esse contato com pessoas usuárias gera um conhecimento que, estruturado, ele se transforma, né? Ele é traduzido em um relatório ou uma apresentação. Essa apresentação, né, vai ser consumida por pares, por colegas ali que são decisores do produto, líderes de tecnologia, e aí já é um contato pontual e indireto com esse mundo das pessoas usuárias. O que acontece muito é que a capacidade de absorção do que está sendo compreendido lá quanto a comportamento para moldar o produto acaba tendo baixíssima influência nesse fluxo. Então, a gente tem, né, de ponta a ponta, um contato com pessoas usuárias, muitas vezes não qualificado, que tem um relatório ali bastante limitado para representar esse conhecimento, e muitas vezes esse conhecimento acaba engavetado num Notion ou em algum outro repositório. E aqui eu contei um processo de ponta a ponta. O que também acontece, né, quando não tem muita consistência nesse processo,
é que, às vezes, por limitações do processo, por dificuldades de recrutamento de participantes, é muito comum as pessoas ali responsáveis pela pesquisa acabarem acessando poucas pessoas. E qual que é o perigo aqui? É se criar uma visão distorcida, anedótica, sobre esse universo das pessoas usuárias. E outra coisa que acontecia bastante era, por esse processo de pesquisa ter tantas dificuldades, às vezes ele era descontinuado, era abandonado, e as decisões sobre o produto eram tomadas sem esse tipo de embasamento. E aí, alguém já se identificou com essa historinha que eu contei? Levanta aí a mão. Alguém sofre dessas dores ou já sofreu? Então, o que a gente faz, Ana? A gente vai contar um pouco o que a gente fez para superar esse cenário. Mas antes, eu preciso trazer vocês para o nosso contexto. O nosso caso aqui, a gente trabalha no Jus Brasil, que é uma legal tech, e o nosso campo de atuação é a justiça brasileira, que é bastante complexa, como eu imagino que seja também no Chile, na Argentina e em toda a nossa América Latina, né? E aqui, no nosso contexto brasileiro, a gente tem, aliás, só em 2023, a gente teve mais de 19 milhões de processos judiciais, 82 milhões pendentes, e 710 dias é o tempo médio que se leva entre o início de um processo e o primeiro julgamento, ou seja, quase 2 anos. São as pessoas, as dores e os problemas por trás desses números que compõem a missão do Jus Brasil, que propõe ajudar as pessoas que não têm conhecimento jurídico a acessarem a justiça e também as pessoas que são operadoras de direito a formularem a melhor argumentação possível para defender quem precisa. Nós somos um dos maiores sites jurídicos do mundo. Todo mês passam mais de 30 milhões de usuários e 1 milhão de pessoas fazem consultas processuais. A cada 1 minuto, mais de 3 mil pessoas encontram as suas respostas no Jus Brasil. Para tornar isso possível, nós somos um time de mais de 500 colaboradores, compostos por pessoas de produto, engenharia, cientistas de dados, designers. E o nosso grande desafio aqui é como é que a gente faz para conseguir conectar o coração dessas pessoas colaboradoras com o universo das pessoas usuárias. Mas que universo é esse? É o universo da Fátima, por exemplo, que depois de trabalhar 7 anos em call center, esse call center entrou em falência e ela foi desligada, sem receber a sua rescisão adequada, sem ter seus direitos trabalhistas contemplados. Ou é o universo de Ricardo, que foi fazer uma compra no seu dia a dia, percebeu que a sua conta bancária estava bloqueada. Ao investigar, descobriu que tinha ali um débito automático, uma dívida que ele não reconhecia, e ele passou muito tempo na justiça até conseguir recuperar sua reputação financeira. Ou é o universo de Daniela, que quando foi ter o parto do seu primeiro filho, ocorreu um erro médico durante o procedimento. E ela luta há 10 anos para responsabilizar o hospital e ter o tratamento adequado para o filho dela. A gente trouxe aqui uma pequena amostra do tamanho que é esses processos judiciais na vida de algumas pessoas. Então, isso nos dá um pouco de noção da responsabilidade que a gente tem ao projetar um produto que toca esse nível de impacto. Por isso, a gente acredita que compreender a fundo as necessidades das pessoas usuárias é algo fundamental na evolução de qualquer produto. Eu imagino que nos produtos que vocês trabalham também, e ainda mais. Essa deve ser uma missão compartilhada por todo mundo que, no seu dia a dia, toma decisões que impactam a evolução desse produto e desse negócio. A gente está falando aqui, então, de como a gente faz para gerar empatia.
para fazer com que as pessoas que estão projetando consigam entender o que realmente impacta na vida dessas pessoas e não tome decisões com bases superficiais, com base no que a gente imagina que está se passando ali. E como é que a gente faz para projetar, para conseguir trazer essa empatia para o nosso universo de 500 pessoas colaboradoras? Onde muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, a gente trabalha remotamente e as pessoas estão ali nas suas casas, nos seus quartos, nos seus ambientes de trabalho e às vezes têm dificuldade para se conectar com o time. Como a gente vai ampliar ainda esse contato para as pessoas usuárias? Como é que a gente faz para gerar empatia em escala? Como a gente pode potencializar para que essa empatia faça parte da decisão de todas as pessoas colaboradoras? Para atacar esse desafio, a gente desenhou 3 linhas de ação principais. A primeira é ampliar o contato com o usuário, que é a base da nossa pirâmide. Sem o contato com o usuário, é impossível a gente criar empatia. Depois, a gente precisa conseguir identificar o que desse contato gerou conhecimento que fosse valioso. Para, assim, no final, conseguir saber o que é preciso ser comunicado para que mais pessoas saibam o que foi aprendido. A gente vai contar um pouquinho como é que a gente ampliou o contato com pessoas usuárias de forma sistemática no JUS Brasil. A primeira coisa que a gente apostou foi em cadência. A gente precisava de repetição, de cadência, para que se adquirisse um novo hábito dentro da organização. Então, isso significa que são reuniões, né, são entrevistas com pessoas usuárias semanais, de forma fixa na agenda de muitas pessoas. E aqui eu não estou só falando de designers, eu estou falando de equipe de produto, engenharia, líderes e executivos da organização. E conforme a gente vai entrevistando, né, semana após semana, é muito interessante como as pessoas vão conhecendo diferentes perfis, diferentes casos de uso, e isso faz com que a visão sobre o universo das pessoas usuárias se torne, sim, algo robusto. E aí, para dar conta dessa cadência, né, desse volume grande de entrevistas, a gente precisou estruturar um sistema de recrutamento em escala. E aí a gente contratou uma empresa terceirizada para tomar conta dessa parte do processo, e conforme a gente foi começando pequenininho e provando como a gente tinha ganho em eficiência e qualidade, a gente foi conseguindo ampliar o investimento nessa parte. E aí também a gente ampliou demais a adesão de pessoas que realizam essa prática, que efetivamente entrevistam pessoas usuárias. Nesse sentido, a gente criou alguns treinamentos, guias práticos, templates, para que pessoas de diferentes times, de diferentes perfis, conseguissem aderir a essa prática. E a gente fez algo muito legal, que é o sistema de caronas. Então, quem ainda tem um medo, um frio na barriga de entrevistar usuários pela primeira vez, começa nesse programa apenas como carona, né, de forma mais passiva, com entrevistadores que são mais experientes. E conforme essa pessoa vai acompanhando algumas entrevistas, ela já se sente apta para, enfim, conduzir entrevistas. Com esse sistema de caronas, a gente ampliou muito a adesão de pessoas no JUS Brasil que realizam entrevistas com pessoas usuárias. E a gente também fez um encontrão com pessoas usuárias presencial. Então, a gente saiu um pouquinho também dessa telinha do Zoom e encontramos olho no olho, entrevistamos uma série de perfis. Nessa situação, foi muito interessante como algumas pessoas que nunca tinham feito uma entrevista antes, realizaram pela primeira vez. Uma delas é o Tom, da nosso time de design, que conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. A gente está muito acostumado a ouvir aqui da boca, talvez, de outros designers ou até do pessoal de produto, como que essas pessoas se sentem, mas é completamente diferente ouvir diretamente da boca delas. Nos primeiros 2 meses dessa iniciativa, a gente já conseguiu alcançar um total de 90 sessões com pessoas usuárias. E isso totalizou mais de 60 horas de gravação dessas entrevistas. É um numerozão, é muito material para maratonar, e eis que a gente se depara
com um novo desafio, que é o excesso de informação. E é um super desafio do nosso tempo. Bom, nesse cenário, a gente olhou, a gente percebeu que a gente tinha muitos aprendizados com essas entrevistas todas que a gente estava fazendo com os usuários, mas que elas estavam ficando restritas àqueles times que estavam conduzindo as entrevistas ou aos times que eram influenciados por ela. E aí a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer? A gente não queria isso, a gente não queria, por exemplo, continuar vivendo nesse cenário onde as entrevistas iam se acumulando no Notion ou mesmo no Slack. A gente queria mais. E a gente percebeu que o que estava acontecendo eram vídeos muito longos, às vezes de mais de 1h30, que era a entrevista inteira, registros incompletos, pulverizados entre arquivos, Notion, Figma, Drive, que não podiam ser encontrados por busca, e que a gente, então, estava com esse conteúdo pouco atrativo, demandando muito tempo de quem fosse consumir, difíceis de ser aproveitado e, assim, praticamente impossível de escalar. Como é que a gente faz, dentro desse cenário, para identificar o que aqui é o conhecimento valioso? E isso nos leva, então, para essa próxima parte. Identificar o conhecimento valioso é mesmo uma premissa de curadoria, né? O que é importante, que precisa ser visto por mais gente, e é o que a gente quer direcionar o olhar de mais pessoas da organização. A primeira coisa que a gente fez foi a partir da lógica de snacks. Snacks no sentido de algo fácil de consumir, prático de consumir, como um doce ou alguma coisa assim. Então, imaginem uma entrevista de 1h e pouco, por exemplo, com uma pessoa usuária, a gente leva para uma plataforma adequada que a gente consegue pegar quais são os pequenos trechos que são os mais relevantes. E essa plataforma, a gente consegue fazer esses cortes de forma muito prática e colaborativa. O segundo ponto foi uma premissa de unificar visões. Aqui a gente implementou um sistema de tags que elas representam muito bem quais são as principais batalhas da organização. Ou seja, quais temas que surgem nas entrevistas que merecem a atenção de forma transversal. Então, lá a gente tem os snacks, que são tagueados com esses grandes assuntos que importam a muitas pessoas. E para ainda apoiar esse sistema de curadoria, nós criamos 2 linhas de ação. Uma delas é quando as entrevistas são registradas, a gente tem um nível de relevância daquela entrevista, baixa, média ou alta. Então, isso nos ajuda a perceber o que merece ser levado a mais pessoas. E a gente fez um robozinho no Slack, que é algo muito comum, as pessoas costumam compartilhar esses snacks de entrevistas no Slack, as pessoas utilizam esse botão de ação, essa reação, e a gente também consegue identificar de forma prática o que merece ser visto por mais pessoas. Então, aqui a gente contou para vocês que a gente tinha um volumão de entrevistas, a gente criou ali um sistema de curadoria que nos ajudava a identificar o que é mais valioso e merece ser visto por mais pessoas. E aí, o que a gente faz com esse material que foi lapidado? Bom, não adianta nada a gente ter esse material separadinho se a gente não souber comunicar ele de uma forma eficaz. A gente não queria que esse material continuasse subindo nas nossas threads do Slack, perdidos nesses snacks, subindo no nosso histórico. A gente queria criar um ambiente mais imersivo que conseguisse dar conta desse material tão valioso que eram os nossos contatos com os usuários. A gente começou a pensar, bom, e se a gente conseguisse separar quais são os 10 vídeos mais vistos, ou quais são os 10 vídeos que todo mundo precisa ver para conhecer quem usa o Jus Brasil, ou quais foram os 10 vídeos que marcaram o nosso ciclo, ou se a gente tivesse um lugar que desse para a gente juntar todas as dúvidas que a gente tem dos nossos usuários, algumas das respostas. E foi assim que a gente começou e assim a gente desenvolveu a JusFlix. A gente não tem todas as respostas, mas o melhor caminho para chegar até elas é conhecer a fundo as dores de quem usa o Jus Brasil. E hoje já temos mais de 300 horas de entrevistas realizadas em mais de 500 sessões com pessoas usuárias dos mais variados perfis. Quando ouvimos essas histórias e compartilhamos experiências, podemos gerar insights valiosos para o aperfeiçoamento dos nossos produtos. Mas sabemos que essa não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa de um time só. Afinal,
A nossa força está na conexão entre o mundo das pessoas usuárias e o coração das pessoas JUS brasileiras. E para fortalecer essa conexão, criamos a JUSFlix, nossa nova plataforma de conhecimento. Um espaço onde cada história pode se tornar fonte de aprendizado. Um lugar onde você encontra uma curadoria de conteúdos decupados, categorizados e pesquisáveis, assim mesmo como a Netflix das nossas pessoas usuárias e de vários outros conteúdos feitos para todas as pessoas brasileiras. Será que a gente fecha? Tá sendo incrível ver as pessoas usuárias se tornarem personagens dos nossos filmezinhos, nas nossas salas. No nosso lançamento, a gente até fez nos nossos hubs algumas salitas de cinema. Mas a gente chega para essa pergunta: e qual foi o impacto disso tudo? O que foi que tudo isso gerou? Uma das coisas que a gente conseguiu perceber é que os insights que a gente teve com as nossas entrevistas foram para muito além dos dashboards. O tipo de insumo nos conduziu a lugares que somente vendo dados a gente não teria ido. Isso resultou um ganho muito grande na nossa usabilidade, por exemplo, que foi até comentado pelo nosso CDO, Marcelão. Acho que pula esse. Nosso líder também de design, nossa liderança de design também trouxe que a gente conseguiu chegar no lugar que a gente mais queria no começo, que era ampliar a participação, a voz dos usuários nas nossas discussões estratégicas. Lembra da Daniela, da Fátima e do Ricardo? Agora, as vozes dessas pessoas estão sendo mais consideradas e as nossas soluções estão conseguindo atingir mais essas pessoas. E aí, voltando lá no nosso ponto de partida que eu contei para vocês, de entrevistas não muito qualificadas, relatórios bastante limitados, que acabavam engavetados, hoje a gente conseguiu ampliar em 10 vezes a quantidade de pessoas no JUS Brasil que têm contato com pessoas usuárias. E, para além disso, a gente diversificou muito esse time. Então, são pessoas de diversas áreas, não só designers, pessoas de produto, de engenharia, nível executivo e etc. Nesse momento, temos mais ou menos 11 meses de programa e a gente já passou mais de 600 sessões com pessoas usuárias. Acho que dá para... Mas calma. Mas calma, a gente não quer que vocês pensem que nós estamos propondo para vocês criarem a Netflix das pessoas usuárias. A gente separou alguns aprendizados importantes para nós nessa trajetória que a gente quer separar para vocês. O primeiro é: não existe empatia sem conexão com o usuário. Por isso, invista em minimizar e facilitar com que isso aconteça. Aposte na inteligência coletiva para identificar o que é mais valioso. Quando o desafio é em rede, a resposta também deve ser em rede. Magnetismo. Ao invés de obrigar as pessoas a fazerem algo, crie algo atrativo para gerar maior adesão de forma natural. E, a cada passo dado, celebre a vitória. Isso será combustível para seguir adiante. E, por último, comece pequeno, mas pense grande. Afinal, tudo que a gente está trazendo aqui hoje já foi um sonho nosso e a gente está muito, muito feliz de estar compartilhando ele com vocês. Agora sim, super obrigada. Obrigada.